estamos no ar com Falando Nisso e aqui com o jornalista Rivanildo Feitosa, que vai ser o nosso convidado, já pegamos no flagra, ele não larga o celular, que vai ser o nosso convidado. Rivanildo está bem feliz porque ele conseguiu emplacar numa mostra importante do Piauí e do Maranhão, um documentário que ele produziu, que ele fez, a Gorete Canivete, né? E numa mostra bacana, que foi a primeira edição. Então, são filmes escolhidos e premiados do Piauí e do Maranhão. E o Riva, nosso querido Riva, está no circuito e está na área fazendo acontecer realmente. A gente vai aproveitar para falar com ele sobre quais são esses projetos. O Rivanildo tem estudado muito sobre cinema, tem se dedicado muito, tem feito cursos, e não é à toa que ele teve esse resultado importante, relevante, não só para ele, mas também para o nosso estado. Principalmente porque depois de tanto sofrimento, o audiovisual brasileiro parece que finalmente vai ressurgir. E falando nisso, aqui com a gente, Rivanildo Feitosa. Riva, bem-vindo! Pois bons motivos, né, para falarmos. Eu estou muito feliz com o que você tem alcançado, porque tenho acompanhado a tua trajetória e sei o teu interesse, mas você ultrapassou a barreira do interesse e começou a se qualificar na área de produções culturais, na área do cinema, da produção audiovisual, e você não para de fazer um curso atrás do outro. Né? Para você que não sabe, o Rivanildo é esse jornalista querido, que tem um insight, que tem a coluna, que está na TV, que está em todos os lugares, é uma das pessoas mais queridas da nossa cidade, muito bem relacionado com todos os tipos de público. Ele é esse apaixonado por audiovisual, ele é apaixonado por cultura, por arte, né? Mas ele tem estudado sobre isso. Quando é que começou essa sua paixão? Pelo cinema, bem-vindo. Como cinéfilo, né? Eu sempre gostei. E aí comecei a ver nos streams que eu assino filmes específicos, né? Filmes clássicos, filmes russos, filmes alemães, que mostram uma época. E aí eu comecei a estudar cinema clássico, depois cinema moderno, vendo, né, a percepção dessas produções. E aí eu fiz o meu primeiro curso de roteiro na AIC, que é uma das principais escolas de formação de cinema em São Paulo, um curso de férias que foi um mês inteiro, um mês de julho inteiro. E nesse curso eu já produzi um curta, porque lá a gente já saiu com um curta produzido, né, feito e revisado. Aí depois desse eu fiz o mesmo curso com outro professor, porque eu sou bom em ser acompanhado, né, eu gosto dessa coisa. Eu acho que quando é coletivo e quando tem um time, um tempo, eu acho que eu produzo com mais eficiência. E aí eu fiz o segundo, aí eu fui gostando, aí fui fazendo, distribuindo mais tempo com outras plataformas, né? A Barco também, Navega, esses cursos online todos. E aí eu descobri... Tem uma grande oferta, né? Eu descobri através das pautas do Inside TV as oficinas de alguns festivais, né? Como Mostra BH, Mostra Tiradentes, que está acontecendo nessa semana, né? E também a Mostra Ouro Preto. Eu fiz uma oficina em cada uma dessas, né? Desses eventos. Então foram vários cursos. Eu acho que na pandemia ainda reforcei mais. Eu estudei muito. Inclusive eu tive um desafio maior de eu tenho uma história aqui, eu não estou produzindo nada na pandemia, eu vou ver se eu transformo ela num longa. E aí eu fui escrever esse longa, viu, Maia? Que é uma adaptação livre do meu segundo romance. Baseado na pandemia, foi bem longo mesmo, né? Foi. E deu certo, eu fui até o fim, porque eu queria esse desafio, eu queria mostrar que era capaz. Eu acho que todos nós passamos por aquela fase, né, de não saber o que eu vou fazer, o que vou fazer, ninguém conseguia se focar em nada, e foi uma prova. E aí continuei vendo, né, aí através da Fafá, o Osmando que me apresentou a Fafá, mas de forma íntima, né, e aí ela me apresentou um coletivo muito bom, que tem elos com audiovisual de forma mais participativa, inclusive em editais, em formatação de leis. É um grupo muito eficiente, que tem a Sol Moraes como uma das mentoras dessas vozes. Nesse grupo tem até o Rosenberg Cariri, para você ter ideia, né? Que grupo é esse? É um grupo de cinema brasileiro, de diretores e produtores. Eu estou lá no meio, vendo o que é produzido, os editais que saem, os cursos que são oferecidos, as oficinas. E aí eu comecei a fazer vários cursos em todas as áreas da produção do audiovisual. De produção criativa, roteiro, a montagem.
Eu acho que eu fiz uns 20 cursos nesse período todo. E aí foi por isso que surgiu esse filme maravilhoso, esse documentário da Gorete Canivete, que está nessa mostra importante, né? Para o Piauí e para o Maranhão, e é a primeira vez que você entra numa mostra. É a primeira vez que a gente entra numa mostra e, assim, a gente fica sempre nessa do início, é sempre difícil em todas as áreas, né? E eu precisava de algo feito, né? Concluído mesmo, com todas as etapas. Para chamar de seu. Para chamar de meu. E o documentário, ele é mais fácil, né? Ele é mais barato. Tanto que ele é um filme independente. Os recursos foram nossos mesmo. O Dalson entrou com equipamentos, mas tem os custos básicos, né? Qual é a equipe que estava com você? O Dalson na produção executiva, ele é muito bom, né? E já tem uma experiência de áudio. Sim, a Fafá também, né? Na produção. O Jorginho, eu só peguei meus amigos, né? O Denis, enfim, foi todo mundo. Você está dizendo o nome, eu estou dizendo o sobrenome. O Cícero do Mafuá também nome ajudou na produção. Literalmente. O Cícero Manuel também ajudou na produção. Sim. Então a gente foi fazendo, bancando, produzindo, gastando o nosso dinheiro, investindo o nosso tempo, porque eu precisava entrar efetivamente, profissionalmente. Então, no circuito. E quem é a Gorete Canivete? A Gorete Canivete é uma personagem folclórica e de grande notoriedade, né? No bairro do Mafuá. É uma figura conhecida através do carnaval, de rua, da cidade, das festas juninas. E tem uma história de superação muito bonita, né? Porque trabalha vendendo verduras e sai com aquele caixote dela vendendo nos bares da Zona Norte. E eu queria mostrar isso, né? A Gorete e o Gregório, ela é vista lá pelos dois nomes, o nome masculino e o nome feminino. E eu queria mostrar esse conflito e a percepção das pessoas que trabalham com ela. E a percepção dela mesmo em relação às pessoas, em relação a ela mesma. Porque você traz isso. Gorete, o que você é gay, você é trans, como é que você se define? Porque isso a gente não pode, né, nomear, denominar. Quem tem que escolher o gênero ou definir o gênero é a pessoa. Então a gente foi nesse sentido, mostrando, e a gente apresentou ao mercado a Gorete Canivete, porque ela se monta e ela fica interagindo entre eles, e é uma festa. Então é uma personagem que tem que ser mostrada a história. Sim. Viva, né? Teresina é cheio de personagens. Tem os seus conflitos, mas no fim todo mundo adora a Gorete, porque ela é uma personagem viva, intensa, e tem que ser contada essa história. E você concorria com quem para ser selecionado para essa mostra no Piauí e no Maranhão? Com filmes com documentários e produções de todo o Brasil? De todo o Piauí, porque os do Maranhão foram indicados de lá. Então, eram curtas, né? A primeira edição, curtas locais. E foi escolhido por uma curadoria, né? Que é o Cardume Filmes, que é de curtas-metragens. Tanto que eles incentivam a produção. A premiação não tem dinheiro, não tem nada dessas coisas, mesmo porque a gente está começando. São cursos. Mais um curso, né? E aí você já fez. Do Jorge Furtado, eu já tinha feito. Aí eu digo, Dalsa, agora é a sua vez. Não é porque as pessoas estão pensando, ganha dinheiro. Não, gente, audiovisual é arte. E eu estou investindo. Mas ganha de outro modo, né? Ganha de outro modo, claro. Isso é reconhecimento, isso me credencia a entrar nos próximos editais, de repente, né? Aí sim ter recursos para trabalhar que não precisam investir nem ficar pedindo para meus amigos, né? É engraçado o viés que você toma no que você produz, né? O seu livro também contava uma história de uma cachorra, né? De uma cadela. De uma cachorra que queria ser mulher, né? Olha que louco, né? Mas assim, você tem um viés que ele conversa com outros públicos, entendeu? É verdade. Com todos os públicos, termina falando. Dentro da diversidade, dentro desse efeito perspectiva em relação a o que quer que seja que você adote como sendo a vertical do que você vai produzir. E no audiovisual, você tem que limitar, né? Principalmente num curta. Então, a ideia não era mostrar a Gorete pelo carnaval, pela simbologia que ela é. Não era o folclore. Não era o folclore. A figura incrível, não era cheia isso. de conflitos. Era mostrar o lado da superação dela. Humano, né? O lado humano. A gente humanizou cada vez mais a personagem. Se você vê, você vai dizer que mulher forte, que Gorete forte, né? Porque foi isso que a gente fez. E eu gosto dessa narrativa lírica, poética. É um estilo que está na literatura
e que eu transformo também no audiovisual. E que assim são histórias que precisam ser contadas, né? meio Dias Gomes, assim, eu gosto dessa Talvez coisa vire uma lúdica. série, quem sabe, né? Porque tem muita Se história. agora te deixar, né? Como que ela reagiu a isso, a essa notoriedade, ao fato de vocês... Não, eu só soube notícias, porque eu cheguei na semana do evento, então eu não tinha como levá-la para a mostra, e nem era o objetivo dela estar na mostra, não é? Porque eu quero ela no evento. Piranhão, né? Piranhão, eu quero ela no evento de lançamento. E a mostra, o filme ainda está sendo construído, ele ainda não está finalizado totalmente, né? Então você aproveita essas exibições e mostras e festivais para você deixar o filme redondinho, aí sim você apresenta para mais gente. E aí eu devo a ela, né, e às pessoas do mercado do Mafuá, o lançamento para eles. Sim. E é isso que a gente vai fazer. Ai, me chama. Mas para isso a Gorete tem que querer, né, Maia? Aí sim eu vou patrocinar o vestido da Gorete, ela está linda. Aí assim, uma festa. A Gorete não é que ela seja carente, ela tem muitas pessoas que estão ao redor dela, que ajudam, que contribuem. Ela mora com a mãe dela. Produção, ela né? não é moradora de rua, então é importante que se diga isso, né? Ela tem as pessoas em torno dela. E é tanto que o documentário ficou tão lindo, porque são as pessoas que trabalham com ela que dizem tudo isso. Que a amiga Gardene, que é uma figura, viu, gente? Ela rouba a cena junto com a Gorete, as duas juntas. E é isso, né? E tem pessoas, assim, quando a gente fala, ela não mora na rua, tem muita gente talentosa morando nas ruas do Brasil hoje. Tem muita gente hoje, é verdade. Né? Por isso que eu digo que são muitas histórias para serem reveladas sobre todos os aspectos, né? Enfim, e 2023, mais livros, mais produções, mais programa, mais trabalho? Eu estou com o 3º livro, esperando a editora dizer tal mês, né, para este ano. E você não pode contar nada. Ele nada tem que sair de alguma forma. São reflexões afetivas em tempos de redes sociais, e a conversa do personagem com a mãe sobre a existência, sobre vida, e aí passado e atualidade, nessa coisa do ser a ser visto, mãe, que ele pergunta para a mãe direto, né? Sim. E é isso, é um monólogo escrito em forma de romance. Mas o Rivanildo, ele aposta muito no contar a história, no storytelling, né? É verdade, eu gosto. Aí você transforma depois no quadro a quadro ou página a página. Né? E vai indo. É verdade. E assim, a minha escrita sempre foi muito visual, então talvez isso seja bacana para o áudio, né, também. Mas foi um novo aprendizado. Então, uma coisa é você escrever um romance e outra coisa é você fazer um filme. São escritas totalmente diferentes, tanto que o audiovisual não é considerado literatura, né? É uma outra linguagem, então é uma linguagem própria. Então vem isso, e eu vou escrever, na verdade eu já tenho vários roteiros. Você escreve os roteiros, você não dirige, né? Eu dirigi o filme da Gorete, porque como é documentário, devido à minha experiência já com entrevistas, com produção de conteúdo, eu dirigi. Ajudou a si mesmo. Ajudei a mim mesmo, mas contando com o apoio do Dalson, ele ajudou muito. Eu queria até que ele dividisse comigo. Do Dalson. Aí ele disse, não, você que vai assinar, porque o filme é seu. E foi, né? Porque a gente fez toda a construção de cena, eu fiz todo o trabalho de pesquisa, de construção do personagem. E aí eu já sabia onde abordar tal tema nessa cena, nesse lugar. E foi Quanto tempo no total? 15 minutos. E que você produziu? Eu acho que foi uma conversa de uns 2 meses. Foi rápido, foi. E aí foram 2 tardes e um início de uma noite as gravações. Tá vendo? O próximo livro dele vai ser ele contando a metodologia própria, né? Para gravar tão rápido, produzir tão rápido. Não, e detalhe, em abril eu vou levar o Dalson também para o interior e a gente vai ter ideia para fazer 2 curtas, viu? Onde? No interior da família da minha mãe, que fica mais um pouquinho além do Piauí, vai um pouquinho para o Ceará, né? Que é da região dos Inhamuns. Só que tem parte da história que é no Piauí e ela se estende ao Ceará. E o outro? Lá também, no mesmo ambiente. Vem coisa boa por aí. Vida longa aos seus projetos. Obrigado, meu anjo. Esse ano promete, viu? Sim, 50 anos, Rivanildo Feitosa também, a grande festa, o grande evento. Festão aí que está vindo. E a gente sempre com a companhia agradável, com a companhia... O Rivanildo, a forma como ele constrói as coisas, as amizades e os projetos é muito interessante, né? É honesto, é ético, tem transparência no que ele faz, é muito dedicado, é muito detalhista, por isso que tudo que ele faz realmente tem muito valor.
e a gente aprende muito com ele. Obrigada, Rita. Então dê um alô para Gorete, diga que você quer ver o lançamento do filme, Gorete, que você vai. Quero ver o lançamento do filme, quero conhecer você, quem sabe trazer você aqui, para você contar o que você contou para ele aqui. Enfim, a gente vai se encontrar, tá bom, Gorete? Beijo para você.